Olá! Bom dia, gente! Meu nome é Sheila Hansen, eu trabalho com análises sistêmicas e esse é mais uma das nossas manhãs sistêmicas, onde a gente vai conversar um pouquinho sobre insights que eu tive, né, em relação a algumas coisas aí que eu ando lendo, vendo, né, assistindo, ouvindo. Espero que vocês sejam muito bem-vindos, todo mundo que está entrando aqui agora. Quem for assistir ao replay, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre este livro. No centro sentimos leveza. Esse livro é um livro muito bom que foi me recomendado e eu li ele numa viagem que eu fiz. E várias coisas me vieram à mente e eu anotei várias coisas para falar com vocês a respeito deste livro. As coisas que me tocaram quando eu li, sabe? Então, se você tem interesse de ler esse livro, eu vou falar sobre ele mais algumas semanas, tá? Mais algumas coisas a respeito dele, porque ele é um livro fino, mas ele é um livro que tem bastante coisa para falar. Então, a gente vai fazer pelo menos, acho que mais umas 2 manhãs sistêmicas a respeito deste livro. Então, se você tem interesse de comprar esse livro, eu comprei esse daqui na Amazon. E aí você pode achar para você também comprar o seu e fazer essa leitura aí, se você achar interessante. O nome do livro é No Centro Sentimos Leveza. E aí, assim, gente, a primeira coisa que eu quero trazer para vocês a respeito deste livro é que logo aqui no início, o primeiro subtema que a gente tem para ler é falando sobre culpa e inocência nos relacionamentos. E é isso que eu quero trazer para vocês hoje. O que é a culpa, né? Vocês já sentiram culpa? Todos nós já sentimos culpa, né? Por alguma coisa. A culpa, ela pode ter maneiras diferentes, né? De se estabelecer no nosso sistema, né? A gente pode usar a culpa para várias coisas. O dicionário, ele define a culpa como responsabilidade por dano, mal ou um desastre causado por outra pessoa. Para outra pessoa, né, na verdade. Então, a culpa, ela pode realmente trazer uma carga bem negativa pra gente, né? E aí basta a gente entender como é que a gente vai lidar com essa culpa, já que ela pode realmente nos fazer passar por alguns sentimentos aí que não são muito bons, né? E aí, o que eu venho trazendo aqui? Na página 30 do livro No Centro Sentimos Leveza, na página 30 nós temos um subtema aqui que diz o que nos pertence. E aí, olha só o que diz aqui a respeito disso. O livro diz assim, ó. Deixa eu colocar o meu óculos, fica mais fácil. Diz assim, ó. Existem coisas más ou pesadas que nos pertencem a título de destino pessoal. Por exemplo, uma doença hereditária, circunstâncias penosas da nossa infância ou culpas pessoais. Nós incorporamos essas culpas à realização da nossa vida e isso se torna para nós uma fonte de força. Porém, nós podemos nos rebelar contra essa culpa, roubando assim a nossa força. Então, o que já de início aqui eu quero destacar para vocês? Nós muitas vezes acabamos logo cedo na vida trazendo consequências, né, na nossa vida de culpas que podem vir de coisas que aconteceram na nossa infância. Pode ser uma doença hereditária que às vezes a gente já tem que estar lidando com isso desde muito cedo. Mas aí nós temos 2 opções, né? Nós temos a opção de aceitar o que aconteceu e fazer com que aquilo que aconteceu nos traga força, aprender algo com aquela coisa, para que a gente possa seguir a nossa vida trazendo a força do aprendizado do que aconteceu de ruim.
Ou nós podemos nos rebelar, não aceitar de maneira alguma o que nos aconteceu e ficar nos punindo dia a dia com aquela culpa, com aquela consequência de alguma coisa que aconteceu, e isso rouba as nossas energias, rouba as nossas forças para que a gente possa viver coisas boas na vida. Aí aqui ele traz um exemplo muito claro disso, um exemplo forte, mas que é interessante de trazer para vocês. Olha só, aqui diz, ó, por exemplo, ao nascer alguém, a sua mãe morre. Então, no parto, a mãe morre e a criança sobrevive. Sem dúvida, essa criança é inocente e ninguém poderá responsabilizá-la por isso. Mas o conhecimento da própria inocência não o alivia. Por se sentir ligado ao destino da morte da sua mãe, jamais essa pessoa se livra do peso da culpa. Então, numa situação como essa, qualquer um vai dizer para essa pessoa que ela não é culpada pela morte da mãe. Mas saber disso não alivia a culpa que essa pessoa pode levar para o resto da vida. Ela pode trazer isso no coração, por mais que não seja culpa dela, ela pode se punir e ficar naquela repetição, né, de culpa, de se punir, de eu sou culpada, se não fosse eu não tinha acontecido isso, e aquilo vai minando as energias dela, né? Aí diz assim, em face da culpa ou da inocência imposta, sentimos-nos absolutamente impotentes. Por isso, nos é tão difícil carregar. Se tivéssemos culpa ou merecimento, teríamos também poder e influência sobre isso. E aí isso aqui eu achei sensacional, porque a gente tem uma mania de querer ter controle de absolutamente tudo o que acontece na nossa vida. Só que tem coisas que não tem como a gente ter controle. Tem coisas que fogem, né, do nosso controle. E quando a gente se sente impotente, quando a gente não tem o controle nas nossas mãos daquilo que está acontecendo, é a hora que a gente pira, né? Se, por exemplo, nós fizemos uma coisa e realmente nós temos culpa no cartório, e a gente fala, não, realmente, isso aqui aconteceu por culpa minha, a gente consegue controlar esse sentimento. Agora, quando é algo que está além do nosso controle, isso dá uma bugada na gente. Então, a gente precisa tomar cuidado um pouco com isso. Porque não é sempre, gente, que a gente vai conseguir ter tudo na palma da nossa mão, né? E aí, por que é importante a gente pensar sobre isso? Olha só a reflexão que ele traz ainda a respeito disso. A respeito de as coisas saírem do nosso controle. Essa impotência apavora muitas pessoas a tal ponto delas preferirem abrir mão da felicidade da vida que receberam e aceitá-la como uma graça. Então, em vez de a pessoa, ela receber, né, no caso dessa pessoa que a mãe faleceu no parto, em vez de ela pensar que, meu Deus, eu estou vivo, poderia ter sido completamente diferente, eu poderia ter ido embora junto com a minha mãe, mas eu estou vivo. Em vez de ele ser grato por aquilo, ele na verdade fica apavorado e prefere abrir mão da felicidade. Como assim, Sheila? Autossabotagem. Isso é coisa muito, muito comum em várias pessoas, em atendimentos. A gente estuda muito a respeito disso. E quando você vai atrás de qualquer pessoa que fala sobre desenvolvimento pessoal, vai falar sobre autossabotagem. E foi por isso até que ontem, como um esquenta, né? Um pouquinho de esquenta, eu coloquei um post lá no meu feed. Se você não viu, vai lá dar uma olhada. Onde a frase tema era: sabotamos as coisas na vida porque no fundo acreditamos que não as merecemos. Então a culpa que nós temos dentro da gente faz com que a gente ache que a gente não merece coisas boas. Então a gente arruma um casamento legal, mas a gente dá um jeito de estragar. A gente arruma um emprego top, o que eu imaginei que eu queria a minha vida inteira, mas a gente dá um jeito de reclamar. A gente tá super bem, super fitness, a gente arranja um jeito de quebrar ali a nossa fitness.
Gente, enfim, muitas coisas podem acontecer de maneira inconsciente, tá? Autossabotagem, porque uma culpa que existe lá dentro da gente, que faz a gente sentir essa coisa lá dentro, faz com que a gente, inconscientemente, procure coisas para sabotar a nossa vida feliz, né? Isso é muito sério, gente. Isso é muito sério. Então é por isso que a gente tem que olhar um pouquinho mais com calma para as culpas que a gente carrega, né? Aqui falou assim, ó, olha só o que ele diz, que o padrão habitual, né, no geral, o que acontece com as pessoas é que a pessoa que foi beneficiada à custa de outra limita essa vantagem e muitas vezes ela carrega uma doença ou, em casos graves, suicídio. Gente, isso é muito sério, isso é muito grave. A pessoa precisa se punir, então ela arranja uma maneira de se punir por causa de uma culpa que às vezes, na verdade, ela nem tem. Então, olha só como que a gente precisa observar isso. Aí, é como falou lá no início, você pode passar por uma situação trágica na sua vida e tirar força daquilo, ou você pode passar por uma coisa trágica na vida e ficar se lamentando a vida inteira a respeito daquilo. Aí aqui disse, né? No caso, por exemplo, do filho, né? Que perdeu a mãe no parto. Se essa pessoa, ela pensa, querida mãe, você perdeu a sua vida, né? Por na hora que eu estava nascendo, para eu ter a minha. Então eu vou fazer valer todo o esforço que a senhora teve. Eu vou viver a melhor vida possível, eu vou viver da melhor maneira para que o seu sacrifício não tenha sido em vão. Olha como é completamente diferente. E aí a pessoa carrega na sua vida uma força muito grande para fazer coisas que, se ela ficasse lá se lamentando na culpa o tempo todo, não conseguiria, né? Ai, Sheila, mas você fala como se fosse a coisa mais simples do mundo, como se fosse a coisa mais fácil do mundo. Me fala aqui, gente, vocês aí que estão assistindo aqui ao vivo. Vocês já sentiram culpa, mesmo lá no fundo, você sabendo que na verdade a culpa não é sua, ou às vezes as pessoas falando pra você, olha, essa culpa não é sua, você não tem que carregar isso. Já sentiu essa culpa? Me fala aqui a respeito. E eu sei, gente, que não é fácil às vezes a gente se livrar de uma culpa, né? Culpas impostas, que a gente realmente sabe que é culpa nossa, quando a gente se culpa, na verdade, por coisas que não existem. Por isso que é tão importante a gente falar sobre a culpa. Falar em voz alta. Olha aqui, ó, tem gente falando que sim, carrega a culpa, com certeza. Então, a gente precisa falar sobre a culpa, tá? A gente precisa dar comandos pro nosso cérebro, falar em voz alta as coisas, né, que a gente traz aqui dentro. Porque quando a gente fala em voz alta alguma coisa, a gente consegue ajudar o nosso cérebro a organizar os nossos pensamentos. Não sei se vocês já precisaram fazer alguma palestra, alguma coisa. Se você treina essa palestra só ali na mente, você vai, que é uma beleza. Você fala e faz, você fala, eu vou arrasar nessa palestra. Quando você vai treinar em voz alta, você tem que treinar um monte de vezes. Você começa, volta, começa, volta. Não sei se já aconteceu isso com vocês, comigo já aconteceu muitas vezes. Porque quando a gente fala em voz alta, o nosso cérebro ele vai tentar organizar ali os pensamentos. Então a gente precisa trazer isso para fora. A culpa, quando ela fica guardada, ela fica ali se remoendo, a gente não coloca para fora e a gente pode viver aí uma vida nos auto-sabotando. E aí, gente, ele trouxe aqui um exemplo que é assim, é uma facada no coração, porque é uma história bem forte, mas essas histórias nos impactam muito e é por isso que eu vou trazer ela para vocês. Na página 61, debaixo do subtema O Lugar, é muito interessante o que fala aqui a respeito de culpa. Olha, Eduardo disse, tem gente especialista em colocar a culpa nos outros e o pior é que acreditamos. Pois é,
a culpa que nos é imposta pelos outros, né? E aí, às vezes, você não dá conta. Você não dá conta de você mesmo chegar e falar assim, não, essa pessoa pensa assim, porque do ponto de vista dela é dessa maneira, mas ela não sabe o que acontece dentro de mim, ela não sabe o que acontece comigo. Ela pensa isso e eu vou conseguir dar conta de não acreditar. Não, a gente veste a culpa. A gente veste a roupa da culpa, por mais que não exista, e aí a gente acaba nos culpando por causa da visão do outro, né? Mas olha só, gente, a importância de a gente falar sobre a culpa. Esse exemplo aqui me tocou demais e eu quero trazer para vocês. Vou ler na íntegra aqui a história, tá? Um pai castigou um filho por sua desobediência. Na noite seguinte, o rapaz se enforcou. O homem então envelheceu e ainda carregava o peso da culpa. Então, em uma conversa com um amigo, lembrou-se de que esse filho, poucos dias antes do suicídio, ouviu a sua mãe contar durante uma refeição que estava novamente grávida. E o pai exclamou transtornado na mesa: "Pelo amor de Deus, nós não temos mais lugar nessa casa." Quando contando isso para o amigo, com essa lembrança, o pai entendeu que o filho havia se enforcado para livrar os pais dessa preocupação. Ceder o seu lugar para o mais novo. Olha que forte isso aqui. Mas olha só como que isso aqui traz uma clareza muito grande quando você fala em voz alta a respeito das suas culpas. Esse pai castigou um filho por desobediência e ele se enforcou. E esse pai carregou essa culpa uma vida, que fala que ele envelheceu com essa culpa, né? Então, o tempo todo esse pai carregou essa culpa, achando que o filho tinha, né, feito aquela tragédia por culpa dele, certo? Quando ele botou pra fora, em voz alta, a respeito daquela culpa, das coisas que ele sentia com um amigo de confiança que ele tinha, ele se lembrou dessa ocasião, que essa criança tinha escutado o pai falar, tinha escutado a mãe falar que estava grávida, e que na casa não tinha mais espaço para mais um filho, né? E aí, por lealdade a essa família, né? Eu não vou deixar com que essa família passa por situações difíceis, eu vou fazer um sacrifício. E aí ele tira a vida dele para sobrar o lugar para esse irmãozinho que ia nascer. Mas olha aqui como que ele consegue entender que na verdade não tinha nada a ver com aquele castigo que o pai tinha dado para o filho, né, por desobediência. Ele consegue tirar o peso das costas e perceber que era mais uma maneira como o filho tinha uma dinâmica de lealdade do que, na verdade, ele. A culpa no cartório, sabe? De ter feito algo que tenha deixado o filho tão mal a ponto de ter tirado a própria vida. Então, gente, olha o poder que tem a gente falar, né? A gente põe para fora algumas coisas, o nosso cérebro organiza os pensamentos e muitas vezes a gente consegue se livrar de culpas que na verdade a gente não tem. E quando a gente consegue se livrar de culpas que a gente não tem, a gente se livra de um mecanismo muito comum em todas as pessoas, que é a autossabotagem, que é fazer coisas de maneira inconsciente para perdermos as coisas boas que acontecem na nossa vida. Um emprego legal que a gente consegue, um relacionamento legal que a gente consegue, alguma conquista que a gente tenha recebido, alguma conquista que a gente tenha ali conseguido, a gente não dá conta e a gente, corta. Porque inconscientemente a gente acha que a gente precisa se punir por uma culpa que está guardada lá dentro da gente. Então, gente, é uma coisa séria e eu queria trazer isso para vocês. Para quem chegou depois, o livro é No Centro Sentimos Leveza. Vamos falar ainda sobre esse livro um pouquinho mais, porque tem mais coisas para falar a respeito disso.
Mas nessa semana eu queria trazer essa reflexão para vocês a respeito da culpa, ok? Então, se você achou interessante isso que a gente conversou aqui agora, eu tô vendo que tem vários coraçãozinhos subindo, eu vou pedir para que vocês, por favor, mandem esta live para as pessoas aí que vocês conhecem, que talvez vocês até saibam que carregam uma culpa muito grande por muito tempo, né? E talvez uma culpa que foi imposta, né? Que outra pessoa colocou nela ou que ela mesma se coloca sem ter, né? Manda essa live para essas pessoas, compartilha aí com as pessoas com que vocês conhecem, tá bom? Eu sei que vai ter bastante gente que vai ver o replay depois, porque nem todo mundo consegue acordar cedinho assim, né? Mas eu agradeço muito pela companhia de vocês. Gratidão também, Eduardo. Fica com Deus todos vocês. Um beijo e até a próxima.